Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e habitará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém. Os irmãos se assentam. Estas palavras, queridos irmãos, que nós acabamos de ler aqui, registradas no Evangelho de João, capítulo 14, são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando já se encaminhava para o final do seu ministério aqui sobre a terra. Jesus, ele faz aqui uma promessa para os seus discípulos, sabendo que se aproximava um momento em que ele viria a consumar o plano de Deus, a consumar o plano da salvação, a consumar o plano da redenção, sabendo disto e sabendo do relacionamento que Jesus e os discípulos cultivaram durante esses 3 anos e meio, Jesus certamente sabia e temia pela preocupação do coração dos seus discípulos. Então Jesus lhes traz um conforto, Jesus lhe traz um consolo, dizendo: eu vou para o Pai, é necessário que eu vá, é preciso que eu cumpra o propósito para o qual eu fui enviado, mas eu enviarei outro Consolador. Vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão abandonados. E eu, refletindo sobre isso, irmãos, me vem ao coração o quanto que aqueles discípulos estavam apegados a Cristo, a Jesus. Jesus era para aqueles discípulos naqueles dias toda a segurança que eles tinham, toda a garantia que eles tinham, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Os discípulos não sentiam falta, os discípulos não sentiam necessidade de absolutamente nada, os discípulos não temiam, justamente pelo fato da presença de Jesus. E isto já é algo maravilhoso, porque quando nós trazemos isso para uma realidade espiritual, e quando nós temos a convicção da presença de Jesus em nós, nós também temos esta mesma segurança, nós também temos esta mesma tranquilidade, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades, saber que Jesus está conosco nos deixa seguros, nos deixa confiantes. Agora, perder a companhia de Jesus, perder a presença de Jesus, e era o que iria acontecer com os discípulos logo depois, a presença física, a presença humana que eles experimentaram durante aquele período, não iria ter mais. E é por isso que Jesus acalenta o coração dos seus discípulos, conforta o coração dos seus discípulos. Eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não conhece, porque não habita no mundo, mas um Espírito que vós conheceis, porque habita em vós. É muito interessante, irmãos, porque muito embora Jesus ainda estivesse ali, e o Espírito Santo não ainda tinha sido derramado, da forma como foi logo depois, mas a presença do Espírito Santo já estava ali. Amém, irmãos? A presença do Espírito Santo já estava no coração dos discípulos, na vida dos discípulos, e isso me faz pensar, queridos irmãos, não é o assunto nosso hoje aqui, mas dentro do contexto da mensagem, isso me faz pensar também em algumas coisas que acontecem no nosso meio, no meio do povo cristão, especialmente no meio do povo pentecostal, Algumas pessoas que questionam, até por falta muitas vezes de conhecimento, de ensinamento, não só tem o Espírito Santo aquele que fala em línguas, se você não for batizado no Espírito Santo, se você não falar em línguas, se você não tiver um dom sobrenatural, se você não profetizar, ou se você não interpretar, você não tem o Espírito Santo. Isso não é verdade.
Isso não é verdade? Jesus ainda estava aqui em vida com os discípulos, mas eu tenho convicção plena de que a realidade do Espírito Santo já era no coração daqueles discípulos, porque Jesus diz: vós conheceis porque Ele habita em vocês. Ele já habita em vocês, não é? Então, dentro da minha convicção, dentro do meu conhecimento, dentro daquilo que eu creio, e portanto é aquilo que eu prego, todo crente em Jesus, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, todo aquele que cumpriu a ordenança do batismo, ele já tem o Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Ele já tem o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo já está ali. Mas, no entanto, irmãos, logo depois, mais adiante, o Senhor Jesus Cristo, ele é preso, ele é julgado, ele é morto, e ele ressuscita, e quando ele ressuscita, ele se apresenta aos seus discípulos, permanece 40 dias junto com eles, e lhes dá ali as últimas instruções, e entre estas instruções estava a de que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder. Revestidos do poder. Veja bem que é muito interessante e nós temos que fazer uma distinção. O Senhor Jesus não disse para eles que eles apenas teriam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo já estava neles. O próprio Evangelho de João vai nos dizer que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, ainda fora do dia de Pentecostes. Mas naquele dia que se cumpriu, no dia da festa de Pentecostes, Jesus está dizendo que eles seriam revestidos do poder do Espírito Santo. Então eu tenho convicção absoluta que todos os que estão aqui, nós não estamos num número grande de pessoas, mas se tivéssemos o dobro do número de pessoas que nós estamos aqui, de homens e mulheres que entregaram as suas vidas para Jesus, que cumpriram o sagrado mandamento do batismo, todos estariam cheios do Espírito Santo. Se nós tivéssemos o dobro do dobro de homens e mulheres que entregaram as suas vidas para Jesus, com certeza todos seriam ou estariam cheios do Espírito Santo. Então nós não viemos aqui nesta noite apenas para buscarmos ser cheios do Espírito Santo, nós viemos aqui nesta noite para sermos aqui revestidos do poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Revestidos do poder do Espírito Santo. E por que, irmãos, qual a razão de Jesus ter dito aos seus discípulos: é necessário que vocês sejam revestidos do Espírito Santo? Porque Jesus precisava que aqueles discípulos, e estendendo isso hoje é comigo e com você, aqueles discípulos dessem continuidade àquela obra, àquela missão que Jesus havia iniciado, e que agora ele voltaria para o Pai. Eu gostaria que quem estiver lá no som desse uma diminuída, que está dando muita microfonia. Que ele fosse, aquela missão que Jesus iniciou, que a igreja continuasse. E para que a igreja continuasse, a igreja precisava estar revestida deste poder. E revestida do poder por conta do quê? Por conta de que Jesus sabia dos desafios que a igreja enfrentaria. Os desafios que a igreja teria que passar, e apenas realmente revestido no poder do Espírito Santo, a igreja poderia vencer. E foi assim que aconteceu. Foram cheios do Espírito Santo, começaram a fazer a obra do Senhor, logo as perseguições vêm, e assim aconteceu e continua acontecendo. E hoje não é diferente. Amém, igreja? Hoje não é diferente. Então, a mesma necessidade dos discípulos há quase 2000 anos atrás, é a necessidade dos discípulos hoje. A necessidade da igreja há quase 2000 anos atrás, é a necessidade da igreja hoje. Por quê? Porque a missão da igreja há 2000 anos atrás, a missão dos discípulos há 2000 anos atrás, continua sendo a missão da igreja hoje. Ser-me-eis testemunhas. Amém, irmãos? Esta foi a missão que Jesus deu para os seus discípulos. Vocês deverão ser minhas testemunhas. De que forma? Pregando o Evangelho a toda criatura, curando os enfermos, expulsando os demônios, fazendo a minha obra. Vocês continuarão sendo as minhas testemunhas. Essa foi a missão. Essa foi a missão e essa continua sendo a missão.
As mesmas lutas, as mesmas perseguições, as mesmas provas, guardada talvez a forma de perseguição, a forma de desafios, mas nós continuamos enfrentando lutas, problemas, dificuldades, desafios. E os desafios hoje, irmãos, não são menores do que os desafios da época, podem ser diferentes, mas não são menores. E desafios que nós só conseguimos vencer quando verdadeiramente revestidos do poder do Espírito Santo. Revestidos do poder do Espírito Santo. E é isso que nós viemos fazer nesta noite. É isto que o Senhor Jesus cumpriu na vida dos seus discípulos, aproximadamente 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo naquele dia. Já há 10 dias eles estavam ali esperando, ficar em Jerusalém, disse Jesus, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus ascende aos céus e eles se dirigem para aquele local, para aquele cenáculo, para aquela sala, e ali naquele lugar eles ficam durante 10 dias. E coincidindo com o dia da festa do Pentecostes, o Senhor envia o seu Espírito Santo e todos foram cheios e começaram a falar novas línguas, e o poder de Deus desceu naquele lugar, e o poder de Deus vai descer aqui nesta noite, neste lugar, e línguas como que de fogo foram vistas repartidas sobre a cabeça de cada um deles, e línguas como que de fogo serão mandadas nesta noite sobre a cabeça de cada um de nós, e sairemos daqui, irmãos, transbordantes, transformados, renovados, para continuarmos fazendo a obra de Deus, independente dos desafios, independente das dificuldades. Quando nós entramos ali no início da história da igreja, e vamos ver um dos diáconos, chamado Estevão, uma testemunha fiel do Senhor, primeiro mártir da igreja, indo às últimas consequências por conta da sua fé. E eu pergunto para você, meu querido irmão e irmã, será que esta coragem toda, será que esta bravura toda de Estevão estava apenas na sua convicção? Estava apenas no seu desejo de permanecer fiel? É verdade que todos nós devemos ter convicções fortes, sólidas. É verdade que todos nós devemos ter desejos profundos de permanecermos na presença de Deus. Mas apenas convicções, apenas desejos não nos sustenta. O que levou Estevão a ir às últimas consequências, e ainda no final, já quando ele estava praticamente agonizando, ele diz que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé na presença do Pai, e ele faz uma oração tremenda, semelhante à oração que Jesus Cristo fez lá na cruz: Senhor, não imputas sobre eles este pecado. Quem é que dá poder, tal poder para o ser humano? Quem é que dá tal poder para o homem passar por tudo isso e permanecer fiel? Apenas a sua vontade, apenas a sua força, a sua convicção? Não. A presença do Espírito Santo, aquele Consolador que o Senhor Jesus Cristo disse: estarão convosco todos os dias. E ele não foi embora. Ele não foi embora. Quando você olha lá para o livro do Apocalipse, a sensação que nos dá, a impressão que nos dá, é que o Espírito Santo está muito desejoso de ir embora, de voltar para casa, porque lá o texto sagrado diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito e a noiva, o Espírito e a igreja têm sede, têm vontade de voltar para casa, mas a noiva não foi, e o Espírito também não foi. Ele está aqui conosco nesta noite, para nos capacitar, para fazermos a obra que nós temos que fazer. Amém, igreja?